Vamos conversar sobre traumas do passado com o Thiago Guimarães, que é de Rio Preto. Isso mesmo. Ei, meu querido, prazer em conhecê-lo. O prazer é meu. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Você nasceu em São José do Rio Preto? Sim, nasci em São José do Rio Preto. Não, eu nasci aqui em São Paulo, mas cresci lá e tenho muito orgulho de ser caipira do interior de São Paulo. É muito bom, também gosto muito da minha cidade. Calorão? Demais. Muito quente sempre, né? Já tá batendo os 40 graus? Já, essa semana fez 42. Nossa Senhora, saudades de Rio Preto, viu? Um beijo para todo mundo que é de Rio Preto, faz tempo que eu não vou para aí, irei em breve. Thiago, vamos falar sobre traumas do passado. Exatamente. Vamos falar primeiro assim, o que a gente pode considerar trauma e como que isso repercute na minha vida hoje? Os traumas são todas aquelas situações que a gente registra na nossa alma, então na nossa psique. Tudo aquilo que a gente passou e que gerou um sentimento muito forte. Mesmo que eu ache que não me lembre? Principalmente. Principalmente quando a gente não se lembra, é porque de alguma forma a consciência nos protegeu e mandou essa informação para o inconsciente. E quando essa informação, esse sentimento, esse trauma ou este complexo está no inconsciente, a gente não tem contato com ele de forma consciente, ou seja, eu não consigo escolher o que eu vou fazer com ele. Então aquela raiva vem e ela me toma. Aquele sentimento de medo, ele vem e me toma. Por isso que às vezes a gente fala assim, fiquei cega de medo. Exatamente. Cega de raiva. Essa situação de você não conseguir escolher o que você vai fazer, porque muitas vezes a gente é tomado, né? Muitas vezes a gente tem uma atitude e fala assim, por que eu fiz isso naquele momento? Porque foi tomado por uma força maior. E essa força maior, ela está sempre no inconsciente. Por isso a gente chama de trauma. Mas como é que funciona assim? Por exemplo, apareceu uma tela aqui com ciúme, né, traição, daqui a pouco vai voltar com algumas palavras. Ah lá. Trauma, traição, agressão, maus tratos dos pais, infelicidade. Como que essas sensações, esses sentimentos retornam na minha vida e me dominam? Por exemplo, quando a gente está apaixonado, o nosso cérebro ele perde um pouco a capacidade de cognição, de pensar. A gente perde a capacidade de escolher o que a gente quer fazer, de tomar conta dos nossos impulsos. E geralmente a paixão ela dura por 2 anos. Então o que acontece? A pessoa está apaixonada e começa um relacionamento, né? Aí ela está lá empolgada, esperando a ligação da pessoa. Aí a pessoa não lê e não responde a mensagem. Dá aquele desespero, dá aquele medo. O cortisol aumenta quando a gente está apaixonado. A serotonina abaixa. O que significa isso? Que vem estresse, que é o cortisol. E a serotonina ela é responsável pela calma. Ou seja, eu vou ficar estressado e irritado. É muita investimento de emoção na relação. Então, sempre quando a gente começa um relacionamento, a gente começa investindo emoção, né? E não é só um investimento emocional, é um investimento emocional, é um investimento financeiro também. De tempo. De tempo, principalmente. E a gente fica fazendo o quê? Planos. Exato. Porque a paixão é isso. A gente fica fazendo planos com a pessoa e com a nossa vida. Aí, de repente, acontece uma traição. A traição ela é apenas um ato onde a pessoa que você gosta saiu com uma outra pessoa? Não. A traição é a destruição de tudo aquilo que você criou na sua vida. É assim mesmo. De tudo aquilo que você fantasiou, de tudo aquilo que você imaginou que seria. Destrói tudo. É como se a gente estivesse construindo um castelinho de areia, aí vem a água e leva tudo embora. Por isso que dói tanto. Por isso que dói tanto. Porque destrói. Destrói. Só que não é só isso. A gente leva esse sentimento. Por quê? Porque ele ficou registrado. Ele é tão forte que ele fica registrado na nossa alma. E aí a gente leva isso para a próxima relação. Pronto, isso é o trauma. Né? Aquela dor ficou registrada em mim. E aí eu vou para uma próxima relação, qual vai ser meu pensamento? Se essa pessoa anterior, da qual eu acreditei tanto, da qual eu confiei tanto, me traiu, é óbvio que essa próxima também vai me trair. Que a situação vai se repetir. Porque afinal todo mundo trai. Não é assim que a gente escuta muito, né? Exato. Tem as crenças limitantes, né? Que muitas mulheres geralmente repetem. Nenhum homem presta, eu tenho dedo podre, porque a minha avó falou que nenhum homem presta. Aí isso passa para a mãe, isso passa para a filha e a filha vai passar para frente. Então isso tudo são os traumas. E também podem ser as crenças limitantes que a gente leva. A gente tem aqui, né, os maus tratos dos pais. Pois é. A pessoa que é maltratada pelo pai ou pela mãe, como é que ela vai acreditar? Né, pelo cuidador, sim, né? Pela pessoa que está cuidando ali. A gente aprende o que é o amor no triângulo amoroso.
que somos nós e as duas pessoas que estão cuidando de nós, ou uma pessoa que está cuidando da gente. É ali que a gente aprende o que é amor. É o nosso primeiro contato com o cuidado, porque o amor é cuidado, né? Concordo. E se essa pessoa não fizer esse trabalho de nos apresentar o que é amor de forma correta? Aí eu cresço, me desenvolvo e vou me relacionar com alguém. Espera lá, pensando num cuidador agressivo, impaciente. Exatamente, aquela pessoa que não oferece o amor verdadeiro, que é o cuidado. Né? Então a pessoa que cuida de mim me bateu, me ofendeu, me diminuiu como pessoa. Desleixado. Não cuidou de mim como deveria cuidar. Perfeito. Mas eu cresci, eu vou crescer, ordem natural. E eu vou me relacionar com alguém. Aí eu chego nesse relacionamento, essa pessoa me oferece muito amor. Cuida de mim, me protege. Eu vou saber o que é isso? Eu não sei o que é isso. Por quê? Porque eu não aprendi. Referência está errada. A referência está errada. E o nosso cérebro, ele só reconhece aquilo que ele conhece. Então a pessoa vem me oferecendo muito sentimento, muito amor, muito cuidado, eu nego, porque aquilo eu não conheço. Então eu começo a fazer o quê? Boicotar a minha relação. Eu começo a fazer de tudo. Boicotar a relação? Boicotar é eu criar situações para trair, para enganar, para mentir, tratar mal. Então a pessoa vem e me trata com muito carinho, aí eu vou lá e agrido, bato, ofendo, judio da pessoa, até que essa pessoa vai embora. É claro que ela vai embora. E aí é no momento que eu olho e falo assim, sabia que isso ia acontecer, porque ninguém tem amor para me dar. Tiago, nessa situação específica, eu estou fazendo isso sem me dar conta, obviamente. É tudo inconsciente. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não estou sabendo que eu estou acabando com uma relação boa. Não estou sabendo. Então como é que eu faço? É o piloto automático. A gente está agindo no piloto automático, sem pensar. Então como é que eu faço para consertar isso? Consciência. Tomar consciência de si mesmo, prestar atenção no seu movimento. É por isso que nós que trabalhamos com psicoterapia, a gente sempre fala, né? Conheça a si mesmo. Né? Olhe para dentro de você, perceba o que é que você está fazendo e o resultado de tudo isso que você está fazendo. Mas espera lá, Tiago, eu faço porque eu não me dou conta. Como é que eu vou perceber que eu estou fazendo? Analisando, ouvindo as pessoas, entendeu? Como é que eu vou tomar consciência desse comportamento inconsciente? A gente tem que olhar para a nossa vida. Como é que está o meu relacionamento? Meu relacionamento está legal? Porque o que a gente faz quando a gente não tem consciência? A gente joga a culpa no outro. Então, é a minha esposa que é uma má pessoa, meu chefe que não presta, a minha vizinha, os meus amigos que não dão bons conselhos. Então, eu fico terceirizando a culpa. Só que tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade única e exclusivamente nossa. Porque a gente tem a capacidade de criar a nossa realidade. A nossa mente, ela tem esse poder. Então, se a minha vida não está legal, se os meus relacionamentos não estão bacanas... Se meu emprego está chato. Se o meu emprego está chato, se o meu ciclo de amizades não é um ciclo bacana, eu percebo que não são pessoas que acrescentam, isso tudo é responsabilidade minha. A partir do momento que eu analiso isso, é como se eu tivesse que olhar a minha vida de cima. Aqui, estamos olhando esse vaso. Isso, essa é a minha vida. E eu estou olhando aqui para a minha vida, eu estou percebendo... Essa rosa não está boa. Essa rosa não está boa, essa daqui está murcha, essa daqui não está legal. Então eu vou olhar e vou falar, o que eu posso fazer aqui? Tem alguma coisa errada. E aí é o momento de eu começar a olhar um pouco para a minha história. Como era o relacionamento dos meus pais? Então tem que voltar, né? Tem que voltar. O que é que eu aprendi? Por exemplo, a gente tem aqui pai e mãe, né? Pai e mãe. Se eu vivi numa casa onde o pai agredia a mãe, o que é que... Ah lá, pai e mãe. Eu vivi numa casa onde o pai agredia a mãe. Então o que eu vou aprender? Que homem agride. Maltrata a mulher. Agride, maltrata a mulher, não é um cara bacana. Aí eu cresço como homem, o que é que eu tenho que fazer? Agredir, bater, seguir o que você aprendeu. Seguir o que eu aprendi, porque eu não reconheço algo diferente disso. Então eu começo a fazer isso. A mulher que cresceu nesse lar, o que ela aprende? Que homem bate, mente, engana e trai. Aí ela cresce, ela cresceu nesse meio. Ela aprendeu isso, ela gerou trauma, gerou complexo. Essa mocinha, vamos colocar aqui com 18, 19 anos, ela vai para a balada, começar a conhecer os rapazes, começar a se relacionar. Nessa balada tem 100 rapazes. Um não presta. Um é o cara que vai bater nela, que vai agredir. Que teve esses pais. Exatamente. Né? Para qual homem ela vai olhar?
Mesmo sem saber, Tiago? Mesmo sem saber. Por quê? Porque o inconsciente dela está ressonando essa vibração. O inconsciente dele também. Então acontece assim. Exatamente, dá match, dá um encontro. Acontece a sintonia. Essa mocinha, quando ela encontra um cara legal, bacana, sabe o que ela fala? Não deu química, não deu pele, não rolou. E não deu mesmo, muito, né? Não deu, porque ela está na tinha. sintonia do outro. Exatamente. O Tiago, vou tocar num assunto polêmico e doloroso. Mães más. Por que tem mãe má? Existem as mães narcisistas perversas. Isso, as mães perversas. E essas mães, elas não criam o filho ou a filha para seguir em frente. Ela cria o filho e a filha para ficar ali com ela. Ela não deixa o filho amadurecer ou a filha amadurecer. Para ela exercer a maldade dela. Para ela exercer a maldade e para ela sugar toda essa energia desses filhos. Mas ela não faz isso de forma consciente. Não faz? Não. Nossa, eu tenho lido umas coisas assim. Ela não tem sentimento. Ela não percebe o sentimento. Ela não sente aquilo. Ela simplesmente vai fazendo. E na mente dela, ela acredita, a mãe perversa, que está fazendo aquilo por amor, para proteger o próprio filho. E os filhos das mães narcisistas? Não tem maturidade para um relacionamento. Aí ela vai para uma relação, essa menina ou esse rapaz vai para uma relação e não consegue amadurecer a relação. Não consegue, por exemplo, criar responsabilidade dentro da relação. É aquela mulher que não consegue se imaginar dentro de um relacionamento. Então ela não tem a responsabilidade como pessoa mesmo. E aí ela começa a boicotar a relação também. O homem também. O homem também. Os dois começam a boicotar essa relação. Então cria situações para que aquela relação que poderia ser tão bacana terminar. Só no relacionamento, Ti? Ou também filhos de mães narcisistas têm problemas com amigos no trabalho? Com amigos no trabalho, com outros seres da família também, em todas as áreas da vida. E principalmente com si mesmo. Exato. Porque ela se sente culpada. Essa pessoa que é filha de uma mãe narcisista, ela se sente totalmente culpada. Por tudo. Por tudo. A mãe é a responsável por toda essa situação, mas ela se sente culpada, ela se sente em dívida com essa mãe. Porque essa mãe, desde o comecinho, lá desde que nasceu, já começou a gerar esse boleto da dívida para esse filho. Chega uma hora que tem que pagar. Só que vai pagar com o quê? Essa criança, esse adolescente, depois esse adulto, nem vai saber com que moeda se paga isso. É uma dívida. É uma dívida. Insolúvel. E aí vem o peso nas costas. E isso afeta o quê? A saúde também. Como se livrar dessa energia dessa mãe? A mãe que é narcisista perversa, ela não tem cura isso. A mãe não tem cura? Não. O que esse filho precisa fazer é correr dessa mãe. É difícil falar isso. É um assunto tão difícil. Assunto bem delicado, mas ele precisa ser falado. Sim, exato, por isso que estamos aqui. E a gente fica pensando que isso está muito distante, que não está acontecendo, que é uma mãezinha ali, lá. Não, são muitas. Principalmente no momento em que a gente está vivendo de ego. Nós estamos vivendo numa era onde o ego está muito inflado. Todos nós estamos precisando aparecer, desenvolver, crescer. Por quê? Porque a sociedade cobra isso da gente. É como se obrigasse a gente a fazer isso. Né? Então aparecem essas mães, e agora vai aparecer muito mais, com certeza. Né? A gente, tudo é reflexo do hoje. Né? Por conta desse ego inflado. Tá. Então como que os filhos podem reduzir os danos, né? Tem que fugir dessa mãe. O primeiro passo, de novo, autoconhecimento. Então tem que olhar para essa situação e perceber, tem alguma coisa errada aqui. Por que eu sinto tanta culpa? Por que eu sinto tanta culpa? Por que essa angústia me toma? Né? De onde vem essa depressão? De onde vem a ansiedade? O que é a ansiedade? É medo do futuro, que vem de mãozinha dada com uma angústia. A pessoa não consegue dormir, ou de repente está tudo bem com ela e ela é tomada por um sentimento muito forte de medo, de eu não consigo sair do lugar. Pressentimento que alguma coisa ruim vai acontecer. Que alguma coisa ruim vai acontecer. Síndrome do pânico. Ela começa a perceber tudo isso, mas ela não vai olhar e falar assim, eu estou com síndrome do pânico porque minha mãe é narcisista. Não, até porque questionar a mãe é muito difícil. Mãe é sagrada, né? Exato. A gente não aprende isso. A mãe é sagrada. Como é que eu vou admitir que eu fui criada por uma mãe assim?
É muito que difícil. não quer o meu bem. Exato. Só que no fundo essa mãe nem sabe o que está fazendo. Então são dois lados da moeda aí muito delicados. Só que o que a gente tem que pensar? Que esse filho, ele precisa desenvolver, ele tem que crescer e ser feliz. Porque esse é o nosso objetivo de vida, Exato. é ser feliz. Então o que essa pessoa tem que fazer? Ela vai olhar para a vida dela, ela vai perceber os danos em todas as áreas. E ela vai começar, então, a se proteger desses danos. Né? Geralmente a mãe narcisista, ela começa a criar situações, o filho vai viajar, ai filho, a mãe está muito doente, fica aqui comigo. A filha marca casamento, ela passa mal. Ela passa mal, começa a tossir, muitas vezes inventa que está com uma doença e não está. Fala que está com câncer, mas não está. Você já viu isso? Muitas vezes. E geralmente elas inventam as doenças da moda. Né? Então, eu tô com câncer em tal lugar, eu tô com depressão, eu tô com isso, eu tô aquilo. E aí o filho... Empaca a vida do filho e da filha, né? Porque... Não faça nada agora, filho, porque a mamãe tá doente, fica aqui comigo. Não vai pra praia, não. Fica aqui comigo. Não vai pra praia com seus amigos, porque pode acontecer alguma coisa. Não aceita aquele trabalho, minha Não filha. aceita aquele trabalho que vai te promover, porque você não tá preparado para isso. Você é o filhinho da mamãe. Tiago. É terrível isso, né? Terrível. E palavra de mãe é lei na nossa mente, no nosso coração, desde que a gente é pequenininho. E aí a gente cresce, isso não passa. Fica lá, armazenado no inconsciente, é onde eram os traumas. Como é que essa mulher vai se relacionar, esse rapaz vai se relacionar com alguém? Então, vamos, dicas práticas para uma vida feliz. Primeiro é tentar olhar para a própria vida e entender que está tudo meio esquisito. Está tudo meio esquisito, que está tudo fora do lugar. Percebeu que as coisas não estão caminhando, e bem assim, é olhar para a realidade, não são coisas muito específicas que a pessoa tem que fazer. Está num trabalho que não está legal, tem alguma coisa errada aí. Tem algo que está te impedindo de procurar o que você gosta e o que você ama. Aí a pessoa vai falar assim para mim, não, mas é que nós estamos numa crise. Não tem trabalho, é por isso que eu estou aí. Não posso arriscar. Não posso arriscar. Vou ficar aqui com a minha carteira registrada para sempre. Né? Não vou aceitar essa infeliz. Não vou aceitar essa promoção, não. Porém, esse trabalho está na sua vida porque o teu inconsciente atraiu este trabalho. Porque, como eu disse antes, tudo o que a gente vive é a gente que cria. Tá. Está na nossa mente. Assim como a menina fez o match com o rapaz, eu também fiz o match com o meu trabalho, com a minha oportunidade de trabalho. E fui contratado naquela empresa que não é legal. A gente pensar nisso, né? Menino, eu acredito piamente que eu cheguei aqui onde eu estou por acaso. Só que não, né? Ouvindo o que você está falando. Por algum motivo você está aqui hoje. Passou pelos caminhos que precisava passar e está aqui hoje. E agora está plantando novas situações para ali na frente, de repente, colher alguma outra situação. Sem me dar conta. Sem se dar conta, totalmente sem se dar conta. Porque o inconsciente é 95% da nossa psique. É muita coisa. E todo o conteúdo de tudo o que a gente viveu. Desde aquele tapinha que a mamãe deu lá quando a gente era pequenininho, até as situações mais graves, as situações maiores que ficaram registradas. E tudo aquilo é a gente aqui que vai levando. A pessoa percebe que a vida dela não está legal, então ela vai começar a olhar para isso. Boa. Vai falar, peraí, meu trabalho não está bacana, por que será que eu atraí esse trabalho? O que é que eu tenho que aprender aqui para conseguir passar dessa fase? Porque a gente também se boicota no financeiro. A pessoa que cresce com aquela crença de que dinheiro é sujo, quantas vezes a gente ouviu que tem que pegar no dinheiro e lavar a mão, porque dinheiro é sujo. O dinheiro não traz felicidade. É mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tudo isso é crença limitante. Crença limitante, que a gente escuta em inúmeros lugares, inclusive dentro da igreja. Exato. Né? Que o padre falando não é a voz de Deus, o padre não é representante de Deus. Então é Deus dizendo que o dinheiro é sujo, não é isso? E aí a gente cresce com aquilo. Como que eu posso arrumar um trabalho legal, bacana, que vai me dar um rendimento financeiro bacana, se eu tenho essa crença do dinheiro registrada no meu inconsciente? Eu não tenho consciência do que está acontecendo. Mas aí, então, eu tenho muita ambição, né? Vamos supor que eu tenho muita ambição, mas eu tenho essa crença. A crença está lá, mas a ambição está aqui, ó, me puxando. E aí eu vou lá e subo um degrauzinho financeiro. Aí eu começo a criar situações de dívida. Eu vou lá e compro um carro que eu não precisava. Eu compro um celular que eu não precisava. Eu compro uma casa que eu não precisava. E coisinhas bobinhas. Para que eu vejo, eu não tenho mais dinheiro nenhum.
eu volto lá para Olha. trás. E aí eu caio de novo. Aí eu fiz as minhas contas e no fim do mês vai me sobrar R$500. O que vai acontecer? Meu carro vai quebrar e vai ficar em 502. Isso acontece. Acontece com quem tem a crença limitante do dinheiro. E é incrível porque parece mágica. Porque a pessoa ela realmente tem o boicote do valor específico do que está sobrando. Bom, mas se por um lado isso acontece, se a crença limitante impera, se eu mudo a crença limitante, o efeito positivo é imediato e infinito. Exatamente. Aí ela vai poder criar para a realidade dela o que ela quiser. Exatamente. E essa voz, essa crença limitante é aquela voz que quando você vai receber uma promoção, teu chefe falou lá, olha, estou gostando do seu trabalho, estou pensando em te promover. Aí aquela voz da crença limitante, que ela é poderosa, ela é baixinha, mas ela é poderosa. Ela fala assim, para que você vai encarar isso? Tá dando tão certo o que você está fazendo. Tá tão confortável ficar aqui. Não se mete em rolo não, que você não vai dar conta. E depois você vai ser mandado embora. É assim. E aí eu quero ver o que você vai fazer da tua vida. Fica aí, não aceita a promoção. Não se mete em rolo, é aquele conselho desnecessário às vezes, né? E que vem da nossa própria mente. Olha, é um assunto inesgotável, mas a intenção nossa assim, é literalmente fazer essa provocação. É feriado, aproveita que normalmente a gente tem mais tempo livre para fazer essa análise da sua própria vida. Eu costumo fazer isso com frequência, às vezes dá angústia, mas o final é sempre positivo. É sempre positivo, com certeza. Tiago Guimarães é psicoterapeuta, ele está no Instagram como Tiago Guimarães Psico, Tiago com TH. THIAGO, Tiago Guimarães Psico, e o site tiagoguimarães.com. Mais uma vez, Tiago com THI. Veio de São José do Rio Preto, quase 500 quilômetros de distância. Não vai sair daqui sem comer um bolinho. Eu agradeço, com certeza eu aceito. Mesa cheia nesse feriado. Prazer em te receber, Prazer meu querido. Meu. A gente bate mais papo à mesa. Muito obrigado. Por enquanto, muito obrigada, mas vamos voltar a conversar sobre esses assuntos. Ok, eu agradeço. Tá bom? Até mais à mesa. Até.